Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Daniela Olive, especialista em alfabetização, também sou psicopedagoga e coordenadora pedagógica. Hoje eu tô aqui para convidar você para baixar gratuitamente o nosso e-book da alfabetização. Na descrição do vídeo tem o nosso site, lá você vai encontrar o nosso e-book da alfabetização. É um material gratuito que foi feito especialmente para você que quer desenvolver o caminho da alfabetização na vida dos seus alunos. E hoje eu quero falar para vocês um tema muito comum na hora da aprendizagem da alfabetização. Esse ano, na verdade, o ano passado, eu comecei, uma mãe veio me procurar, a sua filha estava no 2º ano e ela me disse assim, o caderno da minha filha veio completo, vem todo escrito, tudo respondido, só que ela não sabe ler. Como que a minha filha copia, mas ela não consegue ler? E aí eu disse, mãe, ela apenas copia, ela não faz leitura. A leitura, ela vem junto com a escrita. A criança já tinha quase 8 anos de idade, ela já tinha a coordenação motora completa, ela aprendeu a copiar, ela já sabia o nome das letras. Essa primeira etapa ela reconheceu. O que essa criança ela fez? Ela reconheceu todo o alfabeto, ela conseguia escrever o nome dela é um nome composto, mas não sabia ainda escrever por completo o sobrenome, para vocês verem como ela travou na etapa da alfabetização. E aí depois ela lia apenas aquelas palavras que ela memorizou. E como ninguém ensinou efetivamente aquela criança com o método certinho para que ela pudesse desenvolver uma leitura consciente junto com a escrita, a minha aluna apenas copiava. Ela era uma copista. Tudo que a professora passava no quadro, ela escrevia. E ela não conseguia ler. E uma das coisas que ela me dizia era assim, eu não consigo ler as sílabas complexas. Então, todas as vezes que tinha branco, laranja, ela travava. Claro que algumas palavras ela já reconhecia porque ela tinha memorizado. E o que aconteceu com essa minha aluna? Por que ela não desenvolveu a leitura para poder escrever o que ela queria? Porque tinha uma bagunça de métodos na cabeça da minha aluna. Ela não tinha nem a consciência silábica, ela não tinha consciência fonológica, ela não tinha o método da soletração. Então, ela algumas vezes, quando eu botava bala, ela lia B mais A, ba, L mais A, lá, bala. Mas quando eu colocava a palavra barraca, que já tinha os 2 R's, ela já parava, ela travava, porque ela não reconhecia esse som e ela não conseguia fazer a leitura. O que acontece hoje com as crianças que estão com dificuldade de leitura, e esse é o assunto principal, é o que na cabecinha dessa criança tem uma bagunça de métodos. Essa criança ela não foi ensinada. Em casa, a mãe ensinava consciência fonológica. Na escola, ensinava um pouquinho do silábico. Daqui um pouco não ensinava método nenhum, porque na sala de aula a professora precisava que eles avançassem. Então, ela escrevia no quadro e dizia, copia e tá bom. Então, a criança que algumas vezes ela tenha travado na parte da leitura e da escrita, que é a alfabetização, é porque ela está bagunçada os métodos na cabeça dela. O que você precisa fazer para descobrir qual método daí você vai usar com essa criança? Porque ela já tem uma bagagem de leitura, ela já tem alguém que ensinou ela alguma coisa, alguém já ensinou. Você vai ter que ir conversando, fazendo uma sondagem com esse seu aluno ou com o seu filho, com a sua turma. Muitas vezes eu recebo assim, olha, meu aluno está no 2º ano e ainda não consegue ler. Você vai ver qual é o jeito que a cabeça do seu aluno
fixou qual método para ele é o melhor. Olha, esse aluno aqui, ele não reconhece os sons, mas ele reconhece as famílias silábicas. Beleza, então vamos lá para as famílias silábicas. Olha, o processo inicial dele foi consciência fonológica, então ele reconhece os sons, eu posso tocar os sons com ele. Não, olha, ele aprendeu na soletração e eu vou ir soletrando e juntando daí a consciência fonológica. A soletração é bom que você una a consciência fonológica, porque daí ele vai desenvolver, né, os diferentes sons das letras. E por último, você insere a família silábica. Então, a criança, ela tem dificuldade na leitura porque esse processo ele não foi feito completo. Uma das coisas que essa mãe me disse foi assim: no primeiro ano da minha filha começou uma professora. Depois a professora dela ficou doente, veio outra professora. E aí a professora do começo do ano voltou no meio para o final do ano. Então, o primeiro ano dela foi todo bagunçado. Veio uma professora, começou uma coisa, veio outro método, daí voltou a outra que não sabia o que a outra tinha dado. Aquela criança ficou bagunçada. Aí quando chegou no segundo ano que ela tinha que estar lendo, ela não conseguiu ler, porque o primeiro ano dela foi uma bagunça, não teve uma ordem. Você vai ter, como adulto, que organizar essa bagunça de métodos para que essa criança tenha a sua leitura, porque primeiro vem a leitura e depois vem a escrita. A criança primeiro lê, depois ela escreve e aí ela desenvolve esse processo, esse aprendizado. Porque se ela não tem segurança para ler, ela não tem segurança para escrever. Ela vai colocar algumas letras ali, mas ela nem sabe o que ela está colocando. Você vai pedir para ela, lê, por favor, Joana. E aí ela vai olhar para você e vai dizer, não sei o que eu escrevi. Porque ela colocou letras. Ela sabe que para responder uma pergunta, ela precisa colocar letras. Então, quem vai organizar a leitura e a escrita é você, adulto, fazendo uma sondagem, ver qual é o método principal que está na cabeça daquela criança. Depois você vai organizando ela naquele método, colocando passo a passo, começando os passos e aí desenvolvendo a leitura e a escrita do seu aluno. Eu espero ter ajudado você a desenvolver o seu aluno que está aí bagunçado e que já não está mais no primeiro ano. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui no vídeo para que nós possamos gravar um vídeo especialmente para você. Até mais, um abraço!